cisternas, proteção de fontes, lagoas naturais. Agora a gente continua nossa viagem ao extremo oeste catarinense para saber, afinal, como as famílias de agricultores enfrentam os períodos de estiagem. E a pergunta, Emanuel, é como proteger as plantações, como fazer com que as lavouras fiquem mais resistentes e assim reduzir as perdas em época de pouca chuva. Mas tão importante quanto armazenar a água da chuva em cisternas e saber aproveitar as bacias naturais é ter consciência da importância do solo como aliado em tempos de seca. O engenheiro agrônomo da Ipagre, José Noivo Carvalho, se refere ao solo como grande armazém de água. A forma com que se trabalha a terra determina se vai ficar retida no solo uma grande ou uma pequena quantidade de água. Então, hoje, a nossa região percebe muito mais facilmente a falta de água porque o solo está armazenando pouca água. Antigamente, passava-se às vezes 3 semanas sem chuva e as lavouras não deixavam transparecer uma falta de umidade. Hoje, às vezes, com 1 semana, 10 dias sem chuva no verão, já a lavoura está demonstrando que falta umidade. O milho começa a murchar, enxarotar, quer dizer, mais rapidamente a gente percebe a falta de umidade. Por que isso? Se as precipitações são iguais, a gente nas estações meteorológicas mede a quantidade de chuva e elas estão dentro de uma normalidade, a justificativa é porque o solo, o nosso armazém, está guardando pouca água e isso está relacionado diretamente com o manejo. Hoje, inclusive, as sangas, elas perdem a água muito rapidamente. No verão, alguns dias sem chuva, as sangas, as vertentes já estão com pouca água. Isso é porque o solo já está seco. Quem abastece as vertentes e a sanga é a água que está retida no solo. Se o solo não retém água, a sanga também vai ter pouca água. Então nós temos que ter essa visão que o ciclo hidrológico, a quantidade de água que gira numa região, tem a ver muito com o solo. Quando a gente muda o comportamento, nosso comportamento com relação ao solo, nós vamos mudar também o fluxo da água. Mateus e Érica sabem que a maneira como lidam com o solo reflete diretamente na qualidade e na quantidade de água. Eles não utilizam agrotóxicos nas lavouras. Para alimentar o gado, plantam pastagens perenes que evitam que a cada ano o solo seja revolvido. Além disso, o gado que costumava pastar perto do rio agora fica longe. O manancial foi isolado e a mata ciliar já voltou a crescer. Uma medida adotada por outras famílias da comunidade. O início desse trabalho aí foi através do projeto Microbacias, que ele despertou o interesse por preservação da água. E preservando a água, preserva-se a vida da comunidade, né? E as famílias no início, elas aceitaram essa necessidade de cercar os riachos, de não deixar que os animais cheguem até a beira do rio? Não, foi um pouco difícil, né? Eles acharam difícil que acharam outra água para os animais, né? Mas com o tempo eles foram vendo e pensando, a semente foi lançada e eles começaram a entender. Hoje praticamente todas as propriedades aqui já fez a cerca pelos riachos. Essa questão de cercar o rio ajudou em algum momento, em alguma estiagem? O riacho ele fica com água mais tempo, né? A água não desaparece tão cedo e ela também não fica uma água mais limpa. Fica com água mais tempo, o senhor conseguiu comprovar isso? Mas não dá para ir olhar agora, porque agora é tempo de enchente do arroio. Mas no tempo da estiagem, uma parte do arroio sempre teve água, não chegou a secar. E antigamente, quando não era cercado? Aí ele secava mesmo, parava totalmente de correr água. Para quem depende de plantações, é importante escalonar o plantio. Renato tem lavoura de milho e soja e há anos trabalha com plantio direto na palhada. Foi pioneiro na região. Com isso, consegue proteger o solo da erosão e deixar a terra úmida, mesmo em épocas de seca. Então a importância da palhada no plantio direto ou no uso do solo tem a função de proteger o solo, né? Então, num ano de bastante chuva, então a gota d'água ela cai em cima da palha e chega amortecida no solo, né? Evitando que o solo fique compactado já com a própria gota da chuva.
E no ano que é um pouco mais seco, essa palha ela protege o solo, evitando que exista uma grande evaporação dessa água que cai em períodos, né, em chuvas. Fazendo com que também a temperatura do solo fique um pouco mais estável. E com a palha, então, a gente consegue uma estrutura melhor do solo e também armazenar durante o ano mais água, né? No solo? No solo, né? Então, porque a água da chuva, em vez dela cair e escorrer, como a gente viu em outras lavouras, né, ela amortece na palha e aos poucos vai infiltrando. Quando dá período de estiagem, é comum que as plantas elas murchem, né? Nessa área aqui que tem bastante palhada, a planta costuma murchar logo? Tu vê diferença, Ricardo? A gente, comparado a outras áreas, a gente vê que ela demora mais ou aguenta mais essa estiagem, né? Então o próprio enraizamento inicial da planta que a gente coloca, ela é melhor. E então a gente percebe que ela aguenta pelo menos 15 dias a mais de estiagem do que em outras lavouras, onde não se tem palha. Implantar técnicas, tecnologias e formas de manejo são medidas que contribuem para minimizar os efeitos da seca e também ajudam a preservar o meio ambiente. Mas não adianta fazer sozinho. A consciência precisa ser geral. Então tudo que nós fizermos para melhorar a armazenagem de água no solo é melhor. Então o manejo é fundamental. Então plantio direto é uma das questões, deixar palhada no solo e também privilegiar as culturas perenes, né, que a gente deixa permanentemente no solo, cobrindo o solo o ano inteiro. Então você tendo isso em todas as propriedades, e as propriedades somadas umas às outras, nós vamos ter a região toda ela com um comportamento diferente com relação ao solo, e automaticamente o fluxo de água na região também vai ser diferente. E isso a gente vai poder ver isso não só nas lavouras, mas também nos rios, nos riachos, nas sangas,